entre o que se mostra e o que se sente, há algo que ninguém ensina. Bem-vindo ao canal Realidade C. Episódio de hoje, o professor da vida. Tem corrida que começa comum, mas termina como uma aula que tu leva pra vida. Aquele dia aceitei uma viagem longa, ia até Gravataí, madrugada fria, céu limpo, e eu achei que ia ser só mais uma corrida de retorno. Mas quando ele entrou no carro, tudo mudou. Professor Marcos, elegante, óculos escuros, bengala dobrada no colo, cego, mas com uma percepção de mundo que eu nunca vi igual. Logo que a gente saiu da Cristóvão, ele falou: "Tu pegou o segundo semáforo, né? Agora deve estar virando à direita. Tem uma curva suave aqui." Eu olhei no retrovisor e pensei: como é que ele sabe? Ele sorriu e disse: "Quando tu não vê, tu sente. O carro te diz tudo. O barulho dos pneus muda quando troca de asfalto. O som do motor muda nas subidas. Até o jeito que tu freia no sinal me diz onde a gente está." E aí eu percebi: quem é cego não deixa de enxergar. Aprende a ver por outros caminhos. O Marcos é professor aposentado, mas nunca parou. Hoje ele dá aula para professores. Ensina como ensinar alunos cegos, porque, como ele mesmo fala, a pior exclusão é quando o professor acha que está incluindo e não está. Ele me deu um exemplo simples, mas forte. Disse que muitos professores, quando vão explicar um conteúdo, falam assim: "Isso aqui que eu desenhei no quadro se junta com isso aqui e vira isso aqui." Só que para quem não enxerga, isso aqui é o quê? Ele ensina os professores a descrever com precisão. Em vez de apontar, tem que nomear. X ao quadrado somado com 3x resulta em 4x. O aluno cego enxerga pela audição e precisa de imagens mentais para acompanhar a aula. Outro exemplo? Provas. Ele diz que nunca se deve pedir: "Assinale com um X a alternativa correta." O aluno cego não tem como escrever na mesma folha. Ele ensina a usar provas adaptadas, em braille ou digitadas, com respostas transcritas. Parece óbvio, mas não é. Mas não é só isso. O Marcos também ensina professores a lidar com o próprio preconceito. Já ouviu falar de professor que diz: "Não ganho para isso"? Ele já. E em vez de brigar, ele explica, mostra, convence pelo exemplo, porque inclusão não é favor, é dever. E quando ele termina a palestra, até quem resistiu quer aprender. E ele vai além, muito além. Sabe o que ele faz também? Ensina crianças cegas a andar na rua. Ele me contou de uma vez que guiou um menino pequeno, cego desde bebê. O pai do guri estava nervoso, andando atrás, com medo de deixar o filho ir com ele. E o Marcos segurando a mão da criança, dizendo com calma: "Agora tem um degrau, sente com o pé. Isso. Agora a calçada. Escuta o carro, conta os segundos, vamos." E o menino foi, com segurança, com dignidade, com autonomia. A esposa do Marcos também é cega. E a filha deles também. Hoje é casada e advogada. Respeitada. E foi ele quem ensinou ela a ver. Não com os olhos, mas com caráter, com raciocínio, com sensibilidade. Ele mostrou para a filha que o mundo não é só o que se vê. É o que se compreende, o que se sente, o que se constrói. Eu contei para ele que tem um filho autista. E a gente se entendeu sem precisar falar muito. Dois pais que carregam o peso e o amor de cuidar de alguém que o mundo ainda não sabe lidar. Mas o Marcos, cara, ele transforma essa luta em luz. E eu aprendi muito mais do que ensino naquela corrida. Mais uma corrida, mais uma aula. Agora eu estou indo para casa, mas a minha cabeça está lá, naquele coral, naquela calçada e naquela lição silenciosa que só quem enxerga com a alma é capaz de dar. Às vezes a história deixa uma dúvida no ar. Calma, a gente também ficou pensando, né? Então a gente fez o que todo mundo faz, ele procurou no Google. E agora, vamos te mostrar o que a gente descobriu. Ser professor no Brasil já é por si só um ato de coragem. Agora, imagina ser professor cego em um sistema que nem sempre enxerga a inclusão como prioridade. Mas não é só possível, é real. Existem educadores que não enxergam com os olhos,
mas que iluminam com a alma. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Tudo começa na capacitação. Antes de assumir uma sala de aula, o professor cego precisa passar por formações específicas, muitas vezes por conta própria. Cursos em braille, tecnologias assistivas, softwares leitores de tela, orientação e mobilidade dentro do ambiente escolar. Mas nem sempre há estrutura. O que deveria ser garantido por lei, às vezes vem de doações, redes de apoio ou da força de vontade de aprender no escuro. A chegada na escola, por exemplo, já é um desafio. Nem todos os prédios têm piso tátil, corrimão ou sinalização sonora. Muitos professores cegos decoram o caminho até a sala de aula. Contam passos, reconhecem sons e muitas vezes contam mais com os colegas do que com a estrutura. Dentro da sala é outra batalha. Lidar com turmas grandes, diferentes ritmos de aprendizagem, comportamentos diversos. Tudo isso sem ver rostos, gestos, olhares. Mas aí entra a escuta, porque o professor cego desenvolve uma sensibilidade absurda. Ele reconhece os alunos pela voz, pelo tom, pelo silêncio. Sabe quando tem algo errado. Sabe quando alguém está aprendendo, mesmo sem levantar a mão. A maioria usa um computador com leitor de tela, corrige provas com apoio de voluntários ou programas adaptados. Alguns trabalham com monitores, outros sozinhos mesmo. Mas todos eles têm algo em comum. A vontade de ensinar é maior que qualquer obstáculo. E as dificuldades são muitas. Falta de acessibilidade nos materiais didáticos, falta de preparo das escolas, preconceito velado de alunos, pais e até de colegas. Burocracias pesadas para conseguir recursos simples como um ampliador de tela ou um teclado em braille. Mas mesmo assim, eles estão lá, dando aula, corrigindo trabalhos, participando de reuniões, educando com tudo o que tem e com tudo o que são. Porque ensinar para esses professores não é só profissão, é missão. E para muitos alunos, esse contato é uma lição maior do que qualquer conteúdo de livro. É uma aula de empatia, de resiliência, de vida. Aqui no Realidade C, e a gente acredita que toda história merece ser vista, mesmo quando o protagonista não enxerga com os olhos. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque às vezes quem ensina no escuro é quem mais acende luz dentro da gente. E se a próxima história for a sua? Se você viveu algo que ninguém acreditaria ou presenciou uma situação que merece ser contada, manda pra gente. realidadecrpg@gmail.com. Todas as histórias são adaptadas com nomes fictícios, mas baseados em fatos reais. Aqui, cada história importa. Ah, não se esqueça. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa.